Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor esteja agindo, atuando fortemente na sua vida, que você se permita ser trabalhado pela presença e pela palavra de Cristo Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre vacilo de Davi. Amados, quando nós lemos o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 30, vocês conhecem, vocês sabem daquele período em que Davi esteve sendo perseguido pelo rei Saul. E nessa época Davi lutava pela vida, Davi lutava pela sobrevivência. Ele queria escapar, ele queria sobreviver. E houve um período em que Davi foi exatamente morar entre os filisteus. Lembra do Golias? Davi tinha matado Golias, os filisteus eram inimigos de Davi, mas para escapar Davi passou um período residindo, morando com os filisteus e até fazendo guerras a favor dos filisteus. Ele continuou com seu grupo, com sua equipe, os seus 600 homens, e eles então faziam suas guerras junto com os filisteus ou independente, o seu grupo, o seu bando. E a Bíblia diz que um período Davi saiu à guerra. E Davi, naquele período que saiu à guerra, ele estava morando exatamente numa cidade chamada Ziclag. E morando naquela cidade, Davi ali tinha feito o seu quartel-general, seu grupo, sua equipe, seus homens. Ali eles eram valentes, ali eles se defendiam e cada um deles tinha suas famílias. Mas chegou um período que eles tiveram que sair à guerra e deixar a cidade só com as esposas, só com as famílias, mulheres e filhos. E ao saírem à guerra, veio o inimigo e atacou suas famílias. Davi venceu a guerra para a qual ele tinha ido, mas quando voltou, o inimigo tinha saqueado a sua família, roubado a sua família, destruído sua família, acabado com sua casa, tinha lhe causado grandes prejuízos. Os homens que estavam com ele lamentaram e, claro, foi rapidamente achar um culpado. Queridos, quando vem as crises, quando vem os problemas, quando vem a dificuldade, todos querem achar um culpado. Todos querem achar alguém para transferir a culpa. Ninguém assume a sua responsabilidade. Daquele grupo de Davi, ninguém se levantou dizendo assim: rei, lembra do conselho que eu lhe falei? Rei, lembra daquilo que era o conselho, a ideia, o pensamento da maioria? Não. Na hora de ir à guerra, todos concordaram, todos foram. Ninguém se preocupou com suas casas, ninguém se preocupou com sua família. Todos foram. Mas quando veio o problema, rapidamente todos acharam um culpado. Queridos, muitas das vezes, por falta de bons conselheiros, de boas ideias, falhamos, cometemos erros e rapidamente alguém quer culpar. Mas antes ninguém se posicionou, ninguém orientou, ninguém tinha uma palavra, ninguém tinha uma orientação. Mas quando vem um problema, todos se manifestam. Assim acontece até hoje em muitos lugares, com muitas pessoas, em muitas famílias, igrejas, empresas. Mas veja bem, a Bíblia diz então que Davi angustiou-se profundamente. A dor lhe crucificou. Ele sentiu profundas dores, angústias. Mas a Bíblia vai mostrando para nós o posicionamento de um líder, o posicionamento de um homem, de uma mulher, de alguém que tem Deus na vida. Davi não se deu por vencido. Davi não aceitou facilmente nada daquilo que era de transferência de culpa. Ele se posicionou, pegou aqueles homens e saíram em busca de resgate por sua casa, por sua família. Queridos, quantos de nós muitas das vezes nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos com as lutas, nos preocupamos com o dia a dia, com a lida, com ganhar o pão, com trabalhar, ganhar o dinheiro, trazer provisão para casa, mas muitas das vezes deixamos a nossa casa desprotegida. Veja bem, você pai, você mãe, que muitas das vezes vai trabalhar e deixa os seus filhos com qualquer pessoa, que muitas das vezes vai trabalhar e deixa os seus filhos com as redes sociais, muitas das vezes com o celular, com o tablet, com o computador, para ficar vendo coisas, navegando nas internet, conversando com quem você não conhece, sendo alimentado por tantas coisas ruins. Queridos, preste atenção. Não deixe a sua família desprotegida. Saiba o que o seu filho está fazendo, saiba onde ele está, saiba com quem está. Não a deixe com qualquer pessoa. Tome muito cuidado. Davi deixou a família, foi em busca de uma vitória, foi em busca de provisão, foi em busca de sobrevivência. Mas deixou desprotegida a sua maior riqueza,
os seus melhores tesouros. Quantos pais e quantas mães fazem isto diariamente? Indo ganhar a sobrevivência, pensam no trabalho, pensam no dinheiro, pensam nas coisas materiais, mas esquece de cuidar bem, deixar os seus filhos bem protegidos, bem guardados. Davi então saiu em busca. Davi não se deixou por vencido, ele foi em busca. Mas a Bíblia diz que naquela viagem, naquele transcorrer, 200 homens cansaram, ficaram, mas 400 seguiu com Davi. E vocês sabem que Davi encontrou os inimigos e resgatou, venceu aqueles inimigos e resgatou suas famílias e trouxeram de volta. E aqueles 200 que não puderam ir, ao chegar ali, alguns daqueles 400 que tinham ido não queriam ser justos com os 200. Mas Davi foi um homem íntegro, justo e devolveu a família e o despojo de todos aqueles. Todos foram restaurados, todos conseguiram restaurar suas famílias. Querido, deixa eu dizer algo para você. Talvez você tenha perdido a sua família. Talvez você tenha perdido a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Sejam para as drogas, sejam para o mundo, seja para tantas outras coisas. Queridos, lute por sua família. Se você estava deixando a sua família desprotegida, fique alerta, se levante, fique atento. Não deixe a sua família desprotegida. Mas se por um acaso você perdeu a sua família para alguma coisa, para uma circunstância dessa vida, querido, se posicione, se levante, lute pela sua família. Busque o seu filho, restaure o seu casamento, restaure a sua família, busque a sua filha, restaure o seu relacionamento familiar. Que Deus vai te dar vitória, assim como deu a Davi, em nome de Jesus. Querido, quero orar por você. Pai, abençoe este homem, abençoe esta mulher, que muitas das vezes tem vacilado, tem cometido erros, deixado a sua família desprotegida. Assim como Davi fez, muitas das vezes cometemos o mesmo erro, mas a Bíblia está nos deixando o exemplo de Davi, que foi para a guerra e deixou a sua família. O inimigo veio e tomou a família dele. Mas assim como Davi fez, Pai, Davi foi em busca, Davi lutou, Davi foi restaurar, resgatar a sua família e a conseguiu. Pai, que este homem, que esta mulher resgate a sua família também, o seu relacionamento com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, que a sua família seja restaurada em nome de Jesus. Querido, curta nossos canais ou nossos vídeos, se inscreva, comente e compartilhe. Deus te abençoe em Cristo Jesus.